Como eu disse para vocês, né? Esse cidadão que está aqui, o senhor Gustavo Gaia, ele é um dos representantes mais virulentos dessa extrema-direita. Quando ele começa a reproduzir vídeos da Globo News e da Malu Gaspar, isso tem um significado muito grande, né? Isso comprova, que eu sempre digo aqui para vocês, que há uma convergência desses grandes grupos econômicos, empresariais e midiáticos com o discurso da extrema-direita. E aí ontem eles passaram a tarde na Globo News com esse foco aqui. OAB pede ao STF fim do inquérito das fake news. E aí a Malu Gaspar vira intelectual, né, da democracia, do jornalismo, do direito, e o senhor Gustavo Gaia dizendo, olha, tá certo mesmo, né? A Globo, né? Os caras têm que se dobrar, né? Eles ficam assim, às vezes, com conflito de identidade. E aí o que aconteceu foi o seguinte, veja a íntegra de ofício da OAB, que a OAB enviou a Fachin sobre inquérito das fake news. Aí eu já fiquei curioso, né? Que ofício a Ordem dos Advogados do Brasil poderia enviar para o presidente do Supremo Tribunal Federal? Bom, é um ofício de compadre, né? Porque qual é a natureza jurídica disso, qual é o impacto jurídico, qual é a base jurídica? E é o seguinte, eu fui ler o tal documento, tem 7 páginas, né? E aí eles vêm aqui, manifestação sobre a duração e delimitação de inquéritos de natureza expansiva e pedido de audiência. E aí eles vão reclamando que o inquérito 4781 está com um prazo muito longo, enfim, olha, isso é vala comum, né? É senso comum. Que o inquérito está se arrastando durante um bom tempo, isso está mesmo. Mas a pergunta crucial é, há alguma ilegalidade? Está acontecendo algo que não esteja dentro da Constituição? Está acontecendo alguma coisa ao arrepio da lei? Está acontecendo alguma coisa que possa macular qualquer tipo de resultado de uma investigação criminal? Pois bem, essas questões todas não foram enfrentadas por esse ofício, que é um ofício assinado por 33 advogados, desde os presidentes das seções da OAB no Brasil inteiro, até as lideranças do Conselho Federal da OAB. Então eles estão dizendo aqui, vão com a milonga, mas aí, gente, quando você chega nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui, aí você descobre qual é o cerne, né, desse documento. Diz aqui a nota. O momento nacional recomenda contenção, estabilidade e compromisso ativo com a pacificação institucional. Aí pronto, né? Aí você encontra esse discurso na boca do Malafaia, você encontra do senhor Gustavo Gaia, do Nicolas Ferreira, do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, enfim, do Carluxo, de todo mundo desse universo cão, do Deltan Dallagnol, e por aí vai, né? Eu poderia aqui enumerar todos eles aqui, dos senadores bolsonaristas, dos golpistas, do pessoal que está preso, do pessoal que vai ser preso, de quem está com tornozeleira eletrônica. Todo mundo está dizendo isso, que o Brasil precisa de uma pacificação institucional. A pacificação aqui no Brasil acontece com gente que comete crime e para a cadeia. Aí acontece a pacificação, porque o criminoso isolado, ele não pratica mais crime. É assim que as sociedades tratam de ter uma pacificação, ter um Estado democrático de direito, e quando as pessoas cometem um atentado contra esse Estado de direito, elas vão para a cadeia. Aí fica todo mundo em paz. Mas segue aqui. O Brasil não suporta mais viver sob tensão permanente. Qual é a tensão que o Brasil está vivendo? A tensão de quem quer segurar a democracia pelas mãos, quem quer fazer que o nosso país seja uma sociedade democrática, uma sociedade civilizada, uma sociedade racional, ou de quem está querendo destruir essa nossa forma de organização em sociedade, né? E atores políticos têm produzido desgaste progressivo da confiança social, da autoridade constitucional dos poderes. Gente, é uma carta bolsonarista, totalmente bolsonarista. Os senhores advogados, eles não mencionam um único artigo da Constituição, um único artigo do Código de Processo Penal, e não explicam também quem é que está sendo prejudicado especificamente com esse tipo de situação. As pessoas estão na cadeia, estão sofrendo prejuízos com esse inquérito aberto. Gente, o inquérito aberto, ele em regra não ameaça ninguém, exceto o criminoso. Mas a OAB está vindo com essa lenga-lenga toda, que já passou o período de arbítrio no Brasil e que não há mais tensões. Então quer dizer que o Supremo Tribunal Federal não está sofrendo mais nenhum tipo de ameaça. Estamos, de fato, numa situação de pacificação no nosso país, né? Então não há razão mais de ter um inquérito. E aí qual o problema crucial dessa carta da OAB? Que o titular da ação penal, só quem pode promover a ação, é o Ministério Público. No caso
federal, no caso de algo que está na competência do Supremo Tribunal Federal, compete ao Procurador-Geral da República pedir arquivamento. Então, a OAB pedir arquivamento para o Supremo Tribunal Federal é a mesma coisa que não pedir para ninguém, porque deveria se dirigir ao Procurador-Geral da República, dizer, senhor Gonê, o senhor é que tem que pedir o arquivamento. Se o senhor não pedir o arquivamento, o Supremo Tribunal Federal não pode pedir o arquivamento. Isso está no artigo 28 do Código de Processo Penal e no artigo 129 da Constituição Federal. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma coisa absurda, uma coisa abjeta de ver a Ordem dos Advogados do Brasil, mais uma vez instrumentalizada, para proteger o golpismo aqui no Brasil sobre o argumento que está protegendo a democracia. Eu fiquei muito escandalizado na época, quando surgiu essa fala do Bolsonaro, dizendo que a OAB estava do lado dele. E parece que até hoje ainda está, né? Quando a gente vê, a gente relembra isso aqui, ó. Vê com bastante alegria, né? O cara que fugiu daquela história de OAB antigamente ser um partido político. A OAB tem a sua participação hoje em dia que vai ser importantíssima para nós.